Aí, pessoal, o amor morre. Pegando aqui dessa colega esse post que eu achei curioso, me chamou um pouco a atenção e, enfim. Geralmente a gente tem esse costume de quando um casal termina, quando o casal se divorcia, a gente pensa, ai, não deu certo, né? Como se não tivesse valido nada a relação deles. O fim de uma relação não invalida a história da relação que foi vivida e nem precisa zerar o amor. E também o fim de uma relação não precisa significar um fracasso, significar um erro de algum dos cônjuges. Quantas vezes você aí já terminou uma relação, um namoro, pegou falando assim, esse namoro não deu certo? Mas o que seria dar certo, né? O que é dar certo pra você? Uma das coisas que eu adoro na terapia é quando a gente dá um novo significado para aquilo que estamos vivendo. Muitas vezes a gente sozinho não consegue ressignificar as situações da nossa vida, porque eu tô vivendo aqui, eu tô fazendo, eu não consigo me ver de outro lado, de outra forma, eu consigo ver o que eu estruturei em mim. E a grande sacada da terapia é essa, é dar um novo sentido para aquilo. Também uma das coisas que eu converso bastante com meus colegas, até mesmo com alguns pacientes, é a gente conseguir desapegar e reeditar esse final Felizes para Sempre, né? Que a gente vê muito nos filmes da Disney, principalmente, né? De princesas, de heróis. A gente tem que dar um novo significado para isso, porque nos filmes, o que a gente vê? Um bandido, uma princesa, um príncipe, um vilão e um vencendo o outro e logo eles casando e sendo felizes para sempre. Mas a gente não vê a continuidade disso. A gente não vê como é o processo do Felizes para Sempre, né? Só o casamento não é viverem felizes para sempre. Tem muito mais coisas por aí. Muitas pessoas, e às vezes a gente vê o final feliz como uma única opção. E a gente tem que dar um novo sentido para isso, para esse final feliz. Para o processo de um casamento feliz, de uma relação boa, duradoura, gostosa de se estar. Ao meu ver, dar certo é uma relação que ela é baseada, permeada em respeito, em amor, em carinho, em atenção. E é saber também que essa relação vai se transformar. Porque assim como a gente, né? A gente nasce, a gente é bebê, a gente é criança, a gente é adolescente, a gente vai pra vida adulta, são os nossos ciclos. Os nossos relacionamentos, as nossas relações também têm suas fases e seus ciclos. O amor não se isenta da personalidade. Ele assume as características de quem tá amando. O amor não é natural, o amor não se mantém. Ele precisa de esforço, de dedicação. Eu gosto de comparar o amor na relação a dois a uma violeta florida. Fazer com que essa violeta floresça de novo é uma habilidade que poucas pessoas têm. As flores, as violetas, elas exigem uma dose certa de sol, uma dose certa de água, uma dose certa de sombra, de adubo. Nem muito e nem pouco. Poucos dias sem receber esse cuidado, a plantinha enfraquece, que está sinalizando que precisa de cuidado de novo. Assim é também com a relação de casal. Essa delicada relação a dois que exige nutrientes necessários e diários. É preciso encontrar a dose certa de dedicação, de diálogo, de afeto, de carinho, de cuidado mútuo. Nem muito, nem pouco. Pouco tempo que deixamos isso de lado, os sinais do descuido começam a aparecer. E poucos terão sucesso nessa relação de intimidade que nos traz grandes oportunidades de crescimento. A escolha de investir, de cuidar, de amar precisa ser diária. Preciso respeitar as individualidades, de apoio mútuo, olhar na mesma direção. Isso fortalece o relacionamento. Não basta amar bastante. É necessário e é preciso funcionar juntos. Quando eu digo funcionar, eu digo funcionar no planejamento familiar,
funcionar no planejamento de rotina dos filhos, no planejamento desse casal, na organização financeira, e também é necessário que esse casal tenha projetos em comum e o olhar na mesma direção, para que eles possam caminhar sempre na mesma direção. Convivência é um aprendizado que dura a vida inteira, como dizia o grande poeta Vinícius de Moraes em sua canção. Seja essa relação infinita enquanto dure, pois, assim como nós, os casamentos podem ter a vida curta ou ter uma longa vida. O importante é que sejam prazerosos.